Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tempos de regime de isolamento social, onde mais de 196 países, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem dito, infectados pelo Covid-19, não precisamos ter incertezas, ficar em pânico ou inseguros. O que eu quero te convidar agora nesse momento a fazer uma devocional no texto que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 a 39. E vamos ver que Deus, Ele é a nossa segurança. Ele nos garante que está conosco em todas as circunstâncias. E o texto nos diz assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará com Ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seria a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilhas é saber disso! A carta de Paulo aos Romanos é uma das mais profundas do Novo Testamento. Em especial, no capítulo 8, nós atingimos, segundo os comentaristas, o ápice da revelação e profundidade doutrinária do amor de Deus. Temos uma ideia, logo no versículo 1 deste capítulo, Paulo diz que de hora em diante não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele evolui nesse texto dizendo, lá no versículo 17, que nós somos filhos de Deus e, portanto, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de todas as riquezas celestes. E ainda mais no versículo 26, há algo que ali é maravilhoso. Diz que o Espírito Santo, o Deus que habita em nós, nos assiste, intervém diretamente, estende a mão para todos nós. Ele intercede dentro de nós por gemidos inexprimíveis. Significa que é de maneira intensa, de maneira agônica. E 2 versículos depois, a partir do 28, ele diz algo que é maravilhoso: que todas as coisas trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Resta-nos somente saber, nós amamos a Deus? Se amamos de fato, a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, e não importa o que aconteça. Mas desse versículo aqui, do 31 ao 39, muita coisa é dita. Há muitas garantias de que nós podemos repousar a cada dia tranquilos e consolados no Senhor, porque primeiro o apóstolo vai nos dizer que nós temos um parceiro invencível em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ele é aquele que é o Deus em carne e osso, o Emanuel, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, e que garantiu que estaria conosco até que os séculos fossem consumados. Ele também é um provedor generoso. Sabemos que muitos empregos serão perdidos. Existe um caos de maneira generalizada, espalhada pelo mundo, mas ele diz aqui que aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como também não nos dará com ele todas as coisas? Que coisa maravilhosa é saber que nós temos nele um advogado justo e fiel. Paulo usa uma terminologia aqui, segundo os comentaristas, que é forense, que é jurídica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus os justifica, ninguém pode nos acusar.
O mundo não pode nos acusar, a carne não pode acusar, o diabo, o maldizente, o acusador não pode nos acusar, porque ele diz também que ele advoga a nossa causa e ele também é um sumo sacerdote que está ao nosso favor. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se Deus os justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu ou ressuscitou, ele está à direita de Deus, é ele quem intercede por nós. Essa é uma das maiores garantias, das maiores certezas que temos. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. O autor de Hebreus diz que ele adentrou no Santo dos Santos através do seu corpo. E ainda diz mais no capítulo 7, versículo 25, que ele vive eternamente para interceder por nós. Ele está no lugar de maior poder e influência. Ele está à mão poderosa de Deus, à mão direita de Deus. O Deus que, segundo Isaías, está no alto e sublime trono. Um Deus que, segundo Isaías, disse: não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento e te ajudo com a minha destra de vitória. Que texto maravilhoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele é aquele que diz: quem se candidata, quem pode nos separar do amor de Cristo? Seria a tribulação? Tribulação são as provações do dia a dia. Ele diz mais, seriam as angústias, ou seja, os problemas existenciais, os problemas da alma, os problemas de ordem emocionais e psicológicos. Isso não pode nos separar do amor de Deus. Seria a perseguição, hostilidades objetivas, oposições que temos. Isso não pode nos separar do amor de Deus. E ele diz mais, seriam os problemas de ordem econômica, o desemprego, ou seja, a fome ou a nudez. Não importa o que vai acontecer. Nós sabemos, por exemplo, que o comércio está em regime também de isolamento, que o mundo está em regime de isolamento, mas sabemos também que isso também não pode nos separar do amor de Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por nós, ele haverá, o Deus Jeová Jireh, ele haverá de prover, ele haverá de nos abastecer com a sua graça. Seria o perigo? Ou seja, os acidentes, os imprevistos como este vírus? De maneira nenhuma. Isso não pode nos separar do amor de Deus. Seria a espada, linguagem utilizada para Paulo para falar do grande poderio romano. Seria, por exemplo, um sistema que agora está um caos, ou correndo para ir. Não importa o que aconteça, isso não pode nos separar do amor de Deus. E o texto diz mais, seria a vida ou a morte, ou seja, seria a existência, o dia a dia. Seria aquilo que acontece entre o berço e a sepultura, entre o nascimento e o falecimento. Não pode nos separar do amor de Deus. Seria os poderes espirituais, os anjos ou os principados. Seria, por exemplo, o presente ou o futuro. Segundo os comentaristas, aqui é uma linguagem para falar, por exemplo, das religiões de mistérios romanas, que eles acreditavam que o futuro dependia dos astros. Seria, por exemplo, as predições astrológicas. Seriam as predições com relação ao futuro. Não importa o que aconteça, ainda que vivamos no contexto do fim, nós que amamos a Deus sabemos que isso não pode nos separar do amor de Deus. Ao contrário, precisamos ficar firmes e sóbrios, porque o Senhor Jesus há de vir, e lá no céu nada de mal vai nos acontecer. E o texto nos diz ainda mais, que a distância não pode nos separar do amor de Deus. A altura, a profundidade ou nenhuma outra criatura não pode nos separar do amor de Deus. Volte agora ao versículo 37. Antes, no versículo 36, ele diz que nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Isso significa que muitas vezes, como nessa situação, não temos vez, não temos voz. Precisamos sim estar confinados e ver nisso uma grande oportunidade devocional, uma grande oportunidade de reaver aquele tempo que muitas vezes não tínhamos para estarmos juntos com a família, para termos uma vida devocional ainda mais profunda. Mas ele está dizendo que estamos assim, mas por causa disso nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que louvado seja o nome do Senhor, que coisa maravilhosa é saber que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não importa o que vai acontecer, não importa o que está acontecendo, o que importa é que aquele que está à direita de Deus, aquele que vive para interceder por nós,
está soberanamente no controle de todas as coisas. Que Deus os abençoe na certeza da graça e da misericórdia nele.